Glória a Deus. Saúde todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos ler uma palavra. Livro de Marcos, capítulo 3 e o verso 13. Não vai aparecer, vai para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O louvor, a exaltação é para Deus, o único Deus. Glória. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. E foi bem assim que eu encontrei o pastor, e lá através dele eu desci as águas, né? E nesse dia também que eu vi ele, foi o primeiro dia. Aí ali, meus amados irmãos, foi muita vida que se converteu, viu? Para a glória de Deus. Graças a Deus. E eu peço a Deus que sempre Deus mande aquela mensagem que vivifica, aquela mensagem que vivifica quem está morto espiritual. Amém? Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 3 de Marcos e o verso 13 diz assim: Depois Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que ele desejava e que acompanhassem, e foram escolhidos 12. Aleluia. E chamou os seus apóstolos para que seguissem e fossem enviados para anunciar a sua mensagem. Diga amém. Amém. Meus amados irmãos, eu confesso que eu não conheço muita teologia, nem tão pouco fui. Dou graças a Deus de ver grandes homens de Deus pregando com a teologia também, pois cada um eu preciso também conhecer. Mas eu confesso a Deus que nem ler a Bíblia eu sabia. Mas eu comecei a jejuar, começava na sexta-feira de manhã e até no sábado, 4 horas da tarde, eu entregava meu jejum. E o que eu pedi a Deus era isso: Senhor, me usa, Senhor, me ensina a ler, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Não me deixa mais voltar para o mundo da onde o Senhor me tirou. Hoje alguém dizia que não dou 3 dias, não dou 5 dias, dou graças a Deus, já vai fazer 7 anos, meus amados. Aleluia. É Deus que me sustenta a mim e sustenta a você. Louvado seja o nome do Senhor. E diante dessa mensagem a gente vê um texto que, meus amados irmãos, eu confesso que eu como pastor, eu creio que eu não chamava Pedro, não chamava João, não chamava Tomé para o evangelho, para seguir Jesus. Eu como pastor não chamava. Sabe por quê? Homens cheios de defeito, homens incapacitados, homens iletrados, homens valentes que nem Pedro, homens que negavam Jesus que nem Pedro negou, homens também que tinham pouca fé, incrédulo que nem Tomé, homens que o mundo não estava nada, homens que eu garanto a vocês, se fosse no mundo de hoje em dia, ninguém chamava aqueles homens não eram escolhidos na época de hoje. Mas o que me chama a atenção é que quem chamou se responsabiliza, quem chamou sabe o que está fazendo, não foi qualquer pessoa que chamou. Meus amados irmãos, quem chamou aqueles homens, ele sabia o que estava fazendo, porque antes de chamar, ele subiu ao monte e começa a orar. A Bíblia diz que ele subiu, antes dele chamar, ele está orando. E se ele está orando, ele sabe quem ele vai chamar. E se ele está orando, ele sabe quem ele vai apresentar. Sabe por quê, meus amados irmãos? Eu confesso aos irmãos que por muitas vezes até os profetas se enganam. Que por muitas vezes, marque bem essa palavra, até os profetas se enganam. E como é isso? Como é que você prova? A Bíblia diz, preste atenção, que é um homem chamado Samuel, e Deus fala com ele e diz: Samuel, vai lá na família de Jessé, porque me provém de um rei. E quando ele chega na família de Jessé, ele olha para Eliabe e diz: certamente esse é o ungido do Senhor, é o Senhor branda no coração dele. Samuel, Samuel, tu olha para a aparência, mas eu ainda sou do coração, eu ainda sou do coração. Ei, presta atenção, Deus não escolhe pelo paletó. Ei, presta atenção, Deus não escolhe pelo cabelo escovado. Ei, presta atenção, Deus escolhe pelo coração do homem. E quer saber como ele escolhe? Ele aprova. Ele escolhe e aprova, mas como ele aprova é nas caladas da noite, de joelho dropado, ela é a calúnia sendo levantada, e você
na posição, dando lugar. É alguém defamando e você adorando. É alguém se levantando contra você e você adorando. É alguém dizendo que você não vale nada e você adorando. Oh, aleluia. Deus, ele escolhe, que nem diz o Matuto. Eu também sou do sítio, morei muito tempo no sítio, mas que nem dizia o Matuto, quando é prego batido, ponta virada. Agora escuta, muitas vezes Deus escolhe quem eu não quero. Muitas vezes Deus escolhe quem é os meus olhos, que nem eu falei aqui, a gente não consegue entender. Alguém que não sabe pregar, Deus escolheu. Alguém que não sabe louvar, Deus escolheu. Alguém que muito menos sabe falar o nome de Jesus, mas Ele escolheu. É Ele quem escolheu. Foi Ele quem escolheu. Preste atenção. Você não leu ainda o livro de Atos capítulo 2, que fala que veio de repente. Por quê? Porque, meus amados, Pedro não sabia pregar, mas a Bíblia diz que quando Deus escolheu, antes que quando Jesus escolheu, antes quando Ele faz a escolha dele, Ele está orando, que nem eu já falei. Agora escuta isso aqui. Jesus está andando com os discípulos estão cheios de falha. Alguém está pregando, ele pega e diz, quer que nós mande, ore a Deus para mandar fogo do céu. Raça rim. Os discípulos como eram. Pedro vai dizer, Senhor, quantas vezes Deus perdoar meu irmão? 7 vezes. Pedro querendo dar uma de bonzinho, porque quando chegasse nas vezes, pelo pouco que eu entendo, estou conjecturando aqui, mas pelo pouco que eu entendo, quando chegasse às 7 vezes, não, era uma tradução dos judeus, não, 7 vezes, Senhor, depois das 7 nós não perdoamos mais, acabou-se. Jesus disse, vou te dizer, 70 vezes 7 num dia. Agora preste atenção. Aí aqueles homens vêm andando com Jesus e vêm aprendendo. Mas, meus amados irmãos, Jesus não estava olhando o defeito deles. Jesus estava olhando o que ia fazer com ele lá na frente. Você não entende o defeito do teu irmão, você olha aqui. Mas Jesus está olhando o que vai fazer com ele lá na frente. Sabe por quê? Quem chamou ele vai capacitá-lo para uma boa obra. Quem chamou ele vai levantar. Quem chamou ele vai fazer dele um pregador, um missionário, uma missionária da palavra. Quem chamou ele se responsabiliza por ele. Oh, glória, aleluia. Escuta só, em Atos dos Apóstolos, ele está lá, Pedro. Quando desce o Espírito Santo, Pedro perde a vergonha na hora. Tem gente que tem vergonha até de pregar, tem vergonha até de louvar. Preste atenção, quando descer sobre ele o poder do Altíssimo, você vai ver, quando ele abrir a boca. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando ele estava reunido, vem de lá de cima. E quando vem, aí eles começam a dar rajada de língua, eles começam a falar na língua também dos outros países, aí eles começam tudo a profetizar lá, faz uma coisa maravilhosa. Mas a Bíblia diz, sabe o quê? Que alguém olha de lá e diz, está todo mundo bebo, está embriagado. Aí agora é a vez de Pedro. Deixa comigo que agora eu vou pregar. Aí quando Pedro chega lá, Pedro diz, não, aqui ninguém está bebo não é nem 9 horas do dia. Aqui foi o poder que Deus prometeu. Aqui foi o poder que Deus prometeu. Aqui foi o poder do Senhor que desceu sobre nós. Aleluia. Oh, sabe quantas vidas se converteram? A Bíblia diz que um acréscimo de quase 3.000 almas se converteram. Aleluia. Bem foi dito aqui que Deus faria de você o quê? Pregador de alma. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vou finalizar agora. Onde eu estava, em Arco Verde, tinha uma facção satânica, que os povos lá faziam os seus pactos com o inimigo, e assim eles se levantavam, faziam coisa terrível. Antes de eu ser crente, eu estava numa cela dessa. Um deles, bem altão, chegou para mim assim, desceu de lá de cima, porque ele estava fazendo seus rituais lá. E ele desce para mim, bem altão, rapaz. Ele desce para mim e faz, o que é que tu tem? Porque os coisas rim mandam te matar agora. Você não entendeu, vou repetir mais uma vez. Ele disse, o que é que tu tem? Porque os coisas rim mandam te matar agora.
Deixa eu dizer que você não entendeu. É o inferno ameaçando e não fazendo. É Deus prometendo e cumprindo a promessa. É Deus prometendo e cumprindo a promessa. Se Ele prometeu na tua vida, não tem capeta que possa impedir. Se Deus prometeu que vai fazer, quem é que se levanta para desfazer? Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, meu amado. Oh, glória. Ele prometeu, Ele é fiel. Oh, glória. Aqui eu agradeço a oportunidade, amém? Glória.